Bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Meu nome é Lidiane e eu peço que vocês compartilhem essa live, passe adiante a palavra do Senhor, a palavra de sabedoria dele, na leitura da Bíblia, e peço que vocês passem adiante, né? Estamos aqui todo sábado, às 7 da manhã, às vezes um pouco antes. E para quem me conhece sabe que eu tenho um bebê pequeno, então eu aproveito o tempo que ele dorme para me vir fazer as lives de sábado, para não sermos atrapalhados. Então, antes de eu dormir, eu orei, essa semana eu orei, e eu não obtive muita resposta de Deus, senão da tua palavra, né? Da sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela fala conosco o tempo todo. Às vezes a gente fala, mas eu não escuto, eu não ouço a voz de Deus. Perdoa, gente, só um minutinho. Ai, agora, tô com um probleminha aqui. Eu não ouço a voz de Deus. Então você não tá lendo a palavra, porque a palavra fala constantemente com a gente. Quando a gente não ouve em nossas orações a voz de Deus, a gente ouve através das palavras da Bíblia, né? E ontem eu lendo, ele me deu esse versículo, que é Deuteronômio 6, 7 e 8. Ele fala: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das suas portas e casas e em seus portões. Em outras traduções ele fala: escreva nos batentes da sua porta e em seus umbrais, né? Então Deus fala conosco através da palavra. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então tudo o que o Pai faz, nós faremos, né? Se Deus colocou na Bíblia, através do homem, que nós somos sua imagem e semelhança, é porque Ele quer que nós copiemos a Ele. Como nós somos pais e nossos filhos copiam nossas atitudes, assim nós devemos copiar algumas atitudes, ou se não todas as atitudes de Jesus Cristo, porque foi para isso que ele veio, para deixar o maior exemplo. Perdoa, gente. Então, hoje eu vou ler uma palavra que é do Pão Diário, ó. Esse livrinho, ele é maravilhoso. Todo dia tem uma mensagem diferente, e hoje, como é 18, né, ele tem uma mensagem nova. E a mensagem diz assim, ó: quando eu ensino, às vezes, eu uso o lema do questione a autoridade para atrair a atenção dos meus alunos. Isso aqui é o autor falando, tá? Não estou incentivando a desafiar as autoridades em si, mas encorajando-os para questionar, né? Questionar sobre pergunta, ele está falando aqui. Alguns especialistas em educação afirmam que há maior aprendizado quando os professores respondem perguntas em vez de transmitirem informações. Por natureza, todos nós valorizamos mais o que desejamos saber do que aquilo que alguém quer nos contar. É verdade, às vezes uma pessoa quer contar alguma coisa, mas a gente tem uma pergunta, a gente tem um questionamento, né? Quem é que não tem um questionamento? Todos nós temos questionamentos. Quando a gente está em fase de crescimento, os nossos filhos têm a fase do porquê, né? Nós demos até um nome a isso, né? A fase do porquê, porque isso, porque aquilo. São perguntas, são questionamentos que nossos filhos querem fazer para nós que somos pais. E conosco não é diferente diante de Deus, né? Nós questionamos por natureza, né? Então a gente valoriza mais aquilo que a gente deseja saber do que aquilo que alguém quer contar pra gente. Existe, é claro, um lugar para as duas coisas, né? Para incentivar as perguntas e para ouvir, né, o outro, porque o outro também quer ser ouvido, né? Então,
ele fala aqui, ó, mas incentivar as perguntas é um dos primeiros tipos encontrados na Escritura. Aí eu lembrei daquela passagem que tem lá em Moisés. Antes de o israelita deixar o Egito, o Senhor instruiu Moisés a instituir a prática de incentivar perguntas. A celebração da Páscoa serviria a dois propósitos: lembrar os adultos do livramento que Deus havia dado para eles, né, tirando eles do Egito, né, e despertar na próxima geração a seguinte pergunta, né, que sobre o acontecimento do Êxodo, né, como eles saíram do Egito, quem era esse Deus. Então Deus queria que eles fizessem com que as próximas gerações obtivessem esse questionamento, né, lá que tem lá em Êxodo 12, 26. A palavra porquê pode ser uma pergunta incômoda, mas também é uma oportunidade de dar razão para a nossa fé. Por exemplo, eu não lembro qual é o versículo, mas ele fala bem assim, eu creio que é no Novo Testamento isso, que nós devemos estudar as Escrituras para quando alguém quiser nos incomodar ou quiser nos apontar sobre o porquê da nossa fé, então nós devemos estudar as Escrituras para que a gente possa responder à altura, não com malcriação, né? Mas a altura que eu digo de firmeza, de fé, de voluntariedade de verdade, de genuína, né? Verdade. Então, ele fala que nós devemos estudar a Escritura para que a gente possa saber como responder a essas perguntas, o porquê de nossa fé, né? Então, ele fala assim que a palavra porquê incomoda algumas pessoas, realmente incomoda, mas satisfaz outras, porque as pessoas fazem perguntas e elas querem saber a resposta. E a resposta toda, de toda a nossa vida, de tudo que nós precisamos saber, está dentro da Bíblia, né? Então, nós podemos ser gratos, em vez de a gente ficar impaciente, né? Quando as pessoas questionarem, nós devemos ser gratos, por as pessoas terem esse coração e essa mente aberta ao aprendizado, às perguntas, né? As perguntas nos dão oportunidade de responder com amor e com carinho. Como eu falei, né? Sem malcriação, sem dureza de coração. Sabendo que nossas palavras podem ter consequências eternas. Porque o autor escreveu isso, porque nós seremos cobrados pelas nossas palavras, nós seremos julgados por ela, né? E o Senhor, ele vai começar pela casa dos justos, ou seja, pelos filhos, né? Depois ele vai para outras pessoas que não querem saber nada dele, né? Lá em Êxodo 12, 1, ele fala assim, lá em 1 Pedro 3,15 ele fala: estando sempre preparados para responder a todos aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, nós devemos estudar a Escritura para que a gente possa responder bem àquela pessoa que pedir: por que vocês acreditam em Deus? Por que vocês servem a Deus? Então a gente deve estudar as Escrituras para que nós possamos responder a essas perguntas, a essas pessoas com essas perguntas, né? Estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por que vocês têm esperança em Deus? Então, na Bíblia tem toda essa explicação. Na Bíblia tem todo esse questionamento e todas essas respostas. Aliás, a Bíblia é resposta para toda e qualquer coisa, né? Então, nós devemos incentivar isso nos nossos filhos. Por quê? Porque eles perguntam e eles querem saber. E nós, como imagem e semelhança de Deus, nós devemos imitar a Deus e logo nossos filhos imitarão a nós. Por isso que lá em Deuteronômio 6, 7, 8, ele fala: ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as numa tente das portas e nos umbrais de sua casa, ou seja, em seus portões, né, para que as palavras
sejam lembradas, ou seja, para que sejam imitadas. De tanto que a gente fala para os nossos filhos, eles com certeza vão adquirir o hábito de leitura da palavra, de falar da palavra, de ouvir a palavra, de ouvir louvores, de falar de Deus, de saber de Deus, de questionar sobre Deus e de obter respostas sobre Deus dentro da Bíblia. Quando seu filho vê você lendo um livro, obviamente ele vai criar o hábito de leitura. Quando ele vê você assistindo muito uma série, obviamente ele vai criar esse hábito de assistir essa série. Então, os nossos filhos imitam a gente e nós imitamos ao Pai. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Aí aqui o autor fala assim, ó: as perguntas honestas podem conduzir às respostas que edificam a fé. Quando nós perguntamos com sinceridade, com verdade, dentro da palavra de Deus, nós obtivemos respostas de Deus, nós também estamos aumentando a nossa fé, né? Que ele fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como nós vamos ouvir a palavra de Deus? Lendo, né? Quando a gente lê em voz alta, nós estamos ouvindo a palavra, perdão. Nós estamos ouvindo a palavra, né? Quando nós colocamos louvores, nós também estamos ouvindo a palavra, né? Porque não sei se vocês prestaram atenção, muitos louvores trazem partes da Bíblia, trazem versículos da Bíblia. Por exemplo, aquele louvor: aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, né? Ele está dizendo que quando nós ouvimos a voz de Deus, a nossa alma se aquieta, né? E no início dessa canção, você vê que ela recita o versículo, né? 42, que é Salmo 42, né? Como a corça almeja pela corrente das águas, assim minha alma almeja por ti, ó Deus, né? Então ela está recitando uma parte da Bíblia e você está ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus, né? Porque a palavra de Deus nada mais, nada menos que a voz de Deus. Então nós somos imagens e semelhança do nosso Pai, logo nós vamos imitá-lo. O nosso corpo, a nossa carne pecaminosa não quer, mas há uma degladiação, há uma briga, há uma luta para que isso seja feito, né? Você anseia por isso, mas a preguiça não deixa, a procrastinação não deixa. Por isso, quando Jesus usou a parábola da semente, que é uma semente jogada em terra fértil, outra semente jogada no meio do pedregulho, e quando ele vai explicar, ele fala: logo vem as preocupações do mundo e as afasta de vocês. Ele estava usando essa parábola para dizer que o nosso espírito anseia por Deus, mas a nossa carne é fraca para obedecer a Deus e ela é forte para pecar. E que as coisas desse mundo às vezes deslumbram a gente, né? Tirando o foco daquilo que é principal, ou seja, né, da palavra de Deus. Porque nossa alma anseia pela palavra de Deus, anseia por Deus. Por isso que ela no louvor ele fala: minha alma anseia por ti. Ou seja, nós ansiamos por Deus, mas a nossa carne pecaminosa tem inclinação para o pecado, quer dormir, não quer ler, tem preguiça. Mas é necessário que nós possamos nos esforçar, nos levantar, ler a palavra, nos predispor, porque aí o Espírito Santo vai dando força a cada um de nós. Por isso que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, nós podemos qualquer coisa fazer à vontade de Deus, quando assim nós desejamos, quando nós estamos desejosos de fazer a vontade do Pai. Ele vem com seu Espírito Santo, o seu poder, e ele nos fortalece, né? Porque em nome do Senhor Jesus que nós vamos vencer todas as coisas. Porque como eu disse na live anterior, ele é um nome sobre todo nome, né? Então Jesus veio para nos libertar do pecado. Ele fala que aquele que é liberto do pecado, ele não é preso por corrente alguma, né? Senão pela vontade de Deus, né? Para fazer a vontade do Espírito, porque nós somos de Deus e nós vamos voltar para Ele.
Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós. O que é o ciúme do Espírito Santo? Ele tem ciúme de que a gente andemos para longe dele, né? Ele faz com que nós sintamos saudade. Quando você vai na igreja, você sente aquela paz, aquela harmonia com os irmãos. Vez ou outra você pensa, poxa, era tão legal estar na igreja. Até mesmo quando você não pensa que era bom estar na igreja, mas você sente falta. Algo lá no fundo abre uma centelha e diz que é necessário que você esteja ali em comunhão. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, a nossa alma começa a ansiar por isso, começa a crescer aquela fagulha dentro de você, e a gente quer imitar ao Pai, a gente quer imitar a Jesus, a gente quer ir para o colo de Deus, a gente quer ser essa imagem e essa semelhança, a gente quer replicar aquilo que Jesus nos ensinou, porque nós somos filhos, logo os filhos vão fazer o que o pai está fazendo. Tudo o que o filho vê o pai fazer, ele faz, ele copia. Jesus disse aos fariseus, né, quando ele os chamou de hipócrita, que ele disse: meu pai trabalha e até agora, e eu trabalho também, porque os fariseus estavam acusando de Jesus de trabalhar no sábado, e ele estava dizendo que ele estava replicando um costume que o pai dele costumava fazer, ou seja, uma ação, uma atitude que Deus fazia e que Jesus estava fazendo. Se Deus trabalha no sábado, obviamente o filho também trabalha. Então ele estava falando que ele estava sendo imagem e semelhança de Deus. Então, ele colocou isso como exemplo. Por que nós não devemos tomar o exemplo de Jesus, né? Sendo imagem e semelhança, fazendo a vontade de Jesus, replicando as suas atitudes, assim como nós devemos replicar a atitude dos nossos pais. Se nós vemos o nosso pai fazendo coisas boas, nós vamos querer fazer coisas boas, nós vamos almejar por fazer coisas boas. Então nós, como pai e como mãe, nós temos uma responsabilidade tremenda de moldar os nossos filhos, né? Não existe você falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo. Isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Se você quer realmente que os seus filhos tenham boas atitudes, então sejam boas pessoas, sejam pessoas de índole, pessoas de caráter, pessoas honestas, pessoas que buscam a Deus, porque assim os seus filhos vão buscar. Então também é necessário não só que você busque, que você faça, que você seja o exemplo calado, mas que você seja um exemplo falando, porque ele fala bem aqui em Deuteronômio: ensine-as com persistência. Olha, né? A frase que está escrita: ensine-as com persistências a seus filhos, ou seja, é como se você estivesse no modo imperativo dizendo: fale para os seus filhos, ensine os seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ou seja, aconselhando seu filho quando você estiver andando com ele, quando você se deitar, quando se levantar, ou seja, fale para os seus filhos antes de você dormir, fale quando você levantar, ou seja, isso é oração, isso é comunhão, isso é reunião, isso é relacionamento. Nós devemos nos relacionar com Deus para que nós possamos passar esse exemplo aos nossos filhos, para que nós possamos nos relacionar com eles, né? Ensine-as, amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, ou seja, fale, tenha a palavra em mente para que você possa falar aos seus filhos. Como que você vai ensinar ela durante o caminho? Nem toda hora a gente tem a palavra de Deus lendo, mas aqui a gente pode hoje em dia utilizar o celular? Podemos, mas antigamente eles não podiam utilizar o celular, eles não tinham tecnologia. Então por que ele fez essa figura de linguagem? Ensine-as com persistência, conversando com ela quando eu estiver sentado em casa ou quando eu estiver andando pelo caminho. Ele usou essa figura de linguagem para dizer que é necessário que você leia antes, para que você tenha em mente, para que você possa ensinar para os seus filhos, né? Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Na testa
não significa que literalmente você vai escrever a palavra de Deus em sua testa, mas você vai pôr na sua mente, para que você ande com ela aqui e ensine seu filho e passe adiante o seu filho. Escreva no batente das suas portas, ou seja, que você possa ter até escrito dentro da sua casa, nos portões, nos umbrais da sua porta, mas que é necessário que você tenha essa palavra em mente, né, de todo o que ele escreveu nesse texto de Deuteronômio 7, o mais significativo que ele está falando aqui no contexto de tudo é ensine-as com persistência, ou seja persistente, não importa onde você vai escrever a palavra, mas desde que você tenha na sua mente, você tem que ler, você tem que escrever, quantas vezes forem necessárias, né? Quando eu leio Deuteronômio 6, eu vejo uma insistência, né? Então ele fala ensine-as com persistência. A palavra persistência quer dizer que você vai usar de uma insistência para ter essa palavra a toda hora, a todo momento, ó, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, ou seja, você vai dormir e você vai acordar lembrando na palavra, pensando na palavra, falando da palavra, ou seja, persistência, insistência, fale com seu filho, né? Então não adianta só você viver o evangelho como Eli vivia o evangelho. Eli era um juiz, né? E mesmo assim ele pecou contra Deus quando não chamou a atenção dos seus filhos. Os seus filhos via que Eli andava com Deus, mas nem por isso eles queriam andar com Deus. Perdão, gente, eu tô com muito sono porque na noite anterior meu bebê passou mal, então ele não dormiu bem. E eu ando com sono, mãe sempre anda com sono, né? Principalmente quando o nosso bebê é novinho. Então, ele era um juiz, né? Ele andava dentro da palavra de Deus, mas ele via o erro dos seus filhos e não chamava atenção. Então não adianta de nada a gente andar dentro da palavra de Deus, pregar a palavra e a gente vê o nosso filho fazendo coisa errada e não chamar atenção. Então é necessário que nós possamos chamar a atenção dos nossos filhos, né? É necessário que nós possamos pregar a palavra, não só viver da palavra, mas pregar, mas chamar a atenção, porque Deus cobrará isso de nós. Nós somos exemplo, nós somos o sacerdócio de Cristo aqui na terra. Nós carregamos a palavra, então é necessário que nós possamos passar adiante dos nossos filhos. Não adianta a gente querer pregar a palavra para outras pessoas se a gente não prega dentro da nossa casa, se a gente não é um exemplo, né, firme de Deus, verdadeiro de Deus dentro da nossa casa, se a gente não está conduzindo bem esse nosso primeiro ministério, que é a nossa família, não adianta a gente querer fazer missão, né, fora de casa, na África, seja lá onde for, se você não está atingindo nenhum patamar da sua casa, se você não consegue ser um exemplo nem para os seus filhos, nem para os seus vizinhos, como é que você quer pregar a palavra fora? Né? Então é necessário que a gente comece dentro da gente, que a gente pregue primeiro para a gente a palavra, para depois nós possamos pregar aos nossos filhos e assim sucessivamente a outras pessoas. Então é necessário que nós possamos ser essa imagem e semelhança fidedignamente, genuinamente de Cristo dentro da nossa casa, para que nós possamos passar aos nossos filhos, como Deuteronômio 6 ensine-as com persistência a seus filhos, converse com eles quando estiver andando pelo caminho, quando você deitar, quando você acordar, quando você ir dormir, quando você levantar, pregue nos umbrais da sua porta, ou seja, faça com persistência, não apenas faça para você, não apenas seja a imagem e semelhança de Deus, mas você passe adiante, que você seja um exemplo. Então essa é a palavra de hoje, para a live de hoje. Eu peço que vocês passem adiante essa palavra, que vocês preguem a palavra de Deus, não só para vocês mesmos, mas para os seus filhos, para que nós possamos ter um impacto sobre a nossa família, né? Que não adianta a gente ler a palavra e guardar para nós. A gente tem que ler, pôr em prática, praticar, lutar para ser literal na nossa vida essa palavra de Deus, né? Nem tudo na Bíblia é literal, né? Algumas coisas nós devemos perguntar de Deus, mas a literalidade da palavra tem que ser vivida. A gente tem que viver a palavra no literal, ou seja, quando ele diz ensine-as com persistência, isso é literal, nós devemos ensinar com persistência. Quando ele disser
ensine andando pelo caminho. Eu já usei essa palavra literal. Às vezes eu estou andando pela rua com a minha filha, ela pergunta alguma coisa e eu respondo dentro da palavra de Deus. Então eu estou sendo literal com ela. Quando eu deito, eu falo da palavra de Deus. Quando eu me levanto, eu falo da palavra. Então isso é literal. Algumas coisas não vão ser literais, mas outras sim. Então o ensinamento da palavra de Deus é literal. O que a gente vai ensinar, o que a gente vai ler é literal, né? Da palavra de Deus, ou seja, ajude um próximo, isso é literal, né? Ame ao próximo, isso é literal, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, isso é literal ao pé da letra. Ame de verdade a Deus sobre todas as coisas. Não deixa que o mundo deslumbre você com as coisas do mundo para que você venha perder o foco, mas seja um pai que persiste na palavra de Deus para que seu filho veja isso. E você ensine ao seu filho e cobre dele, né? Porque você será cobrado por tudo que Deus deu para você, pelo seu tempo, pelos seus filhos, pelo seu esposo, seu primeiro ministério, né? Pelo ID, porque está escrito em Marcos, né? ID, pregar esse evangelho a toda criatura. Nós devemos fazer isso, mas antes nós devemos fazer primeiro dentro de nossa casa, depois para que nós possamos ser missionários longe de casa. Não adianta a gente querer ser missionário lá na África se a gente não é missionário nem dentro da nossa casa. Se a gente não é imagem e semelhança de Deus nem dentro da nossa casa. Se a gente não tem exemplo de Cristo em nós não podemos ser exemplo para ninguém, não podemos pregar sobre isso, aí seria hipocrisia. Deus não se agrada de hipocrisia. Deus não se agrada da falta de verdade. Quem é o pai da mentira? Satanás. Deus é o pai da verdade. Deus é verdadeiro, né? Jesus disse que o que ele aprendeu do Pai, ele tinha passado a nós. Que nós não somos chamados mais servos, mas filhos, porque tudo que ele viu de Deus, ele ensinou para nós e nós devemos imitá-lo. Então, essa é a palavra de hoje. Eu peço que vocês compartilhem essa live, né? Passe adiante a palavra do Senhor e façam também, né? O que Deus está pedindo em Marcos. Leve o ID do Senhor, pregue a toda criatura, pregue para você, pregue para os seus filhos, pregue para os seus vizinhos, pregue onde você andar. Ore pelos doentes, porque está tendo muitas doenças, e é necessário que nós possamos ajoelharmos como pai e mãe e orar e pedir muita oração, porque eu fui ao hospital levar meu filho e eu vi o quanto de criança está sofrendo, né, por doenças de todo tipo. E é necessário que nós, pais e mães, nós possamos interceder, porque nós somos intercessores da nossa família, nós possamos interceder por nossos filhos, que nós possamos nos ajoelhar, nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, buscar a Deus, porque Jesus está voltando. Gente, Jesus está voltando e vocês estão dormindo. É necessário que vocês acordem, que vocês se levantem, que vocês, mesmo se arrastando, literalmente falando da cama, eu tô falando da cama, acordem cedo, leiam a palavra, se ajoelhem diante de Deus, peçam para Deus tirar de vocês a procrastinação, a enfermidade, a doença, a preguiça, né? A falta de tempo, a falta de zelo, a falta de cuidado com a palavra de Deus. Peçam para Deus ajudar vocês. Senhor, eu estou fraca espiritualmente, fortalece-me para que eu possa te obedecer, louvar, te adorar, ler a tua palavra, saber mais de ti, me fortalecer em ti, porque é com ele que nós possamos nos fortalecer. Paulo diz que quando somos fracos é que somos fortes, porque é ele que nos fortalece. Então logo ele disse, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu passei por tantas situações e quem me fortaleceu foi Cristo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Então eu peço que vocês leiam a palavra para que ela venha fortalecer você e que vocês não sejam enganados por qualquer vento de doutrina ou qualquer doutrinação errônea que vem querendo tirar o foco dos filhos de Deus, porque existe uma prostituição muito grande dentro da igreja, porque elas estão misturando doutrinas erradas com as coisas de Deus, para que pareçam verdade, mas não são. Então que nós possamos parar de nos prostituir com as coisas do mundo e ver e focar
naquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Então, peço que vocês compartilhem essa live, orem pelos seus filhos, busquem a Deus, leiam a palavra de Deus, para que vocês não sejam enganados. Amo vocês em Cristo. Até a próxima, se assim Deus permitir.